Game Shark está de volta para seu segundo bloco sobre a franquia The Last of Us. Agora a gente vai falar sobre a sequência, essa aclamada sequência que logo comemora um ano de aniversário. Ela foi lançada, chamada The Last of Us Parte 2, foi lançada em junho de 2020 para PlayStation 4. E a história do game se passa 5 anos depois do primeiro The Last of Us, com o Joel e com a Ellie. Eles estão estabelecidos em Jacksonville, que é a comunidade liderada pelo Tommy, o irmão do Joel, que a gente conhece no primeiro jogo também. A Ellie já tá ali meio que no fim da adolescência dela, uma jovem adulta. E o game trouxe não bastante inovação em gameplay, trouxe algumas inovações no gameplay e escolhas ousadas pro modo história. Bastante, Bru, bastante. Inclusive, uma das grandes novidades e ousadias da Naughty Dog com The Last of Us Parte 2 é com relação à trama, que mostra tudo acontecendo por 2 linhas narrativas. Em um primeiro momento, você tem a Ellie. E em outra parte do jogo, você tem uma personagem inédita, chamada Abby. A gente, óbvio, não vai entrar em spoilers aqui, até porque é um jogo razoavelmente recente, tem menos de um ano. Mas o que dá pra gente dizer é que a Abby dividiu opiniões, é uma personagem polêmica. Tem gente que odeia, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas entende. Então, enfim, é uma personagem aí que mexe muito com os sentimentos da galera. E a gente pode dizer aqui também que a história mostra como essas 2 personagens principais lidam com o luto de diferentes maneiras e em diferentes momentos, e lidam também com as consequências dos seus atos. Não vão entrar em spoiler, mas o Last of Us Part 2 tem como um dos seus temas centrais a vingança, de diversas maneiras. E também, por meio de flashbacks, a gente entende um pouco melhor alguns detalhes da história de eventos que aconteceram entre o primeiro e o segundo jogo. Você comentou aí que se passaram 5 anos e esses flashbacks do The Last of Us Part 2 mostram aí detalhes que são essenciais para você entender a história dessa continuação, Bro. Falando um pouco sobre as mudanças de gameplay, que não foram tão significativas assim, mas deixaram um combate bem dinâmico e fluido, os protagonistas agora, no caso a Abby e a Ellie, elas podem pular, esquivar de ataques inimigos no momento certo, e elas também podem rastejar no chão, na grama, assim, o que incrementa, assim, pra quem prefere um combate furtivo e se esconder e atacar o inimigo de surpresa. O crafting, que a gente falou do primeiro jogo, ele é mantido, mas agora você também consegue aprimorar as habilidades diferentes, não são árvores, né? São colunas de habilidades da Ellie e da Abby. E aí você aprimora do jeito que você quiser e escolhe o benefício que você quiser pro seu estilo de jogo. É bem legal, a gente vai discutir mais sobre as nossas opiniões pessoais sobre isso em instantes. E tem uma coisa bem legal sobre o gameplay que a gente precisa citar também, é que ele tá bem mais brutal, tanto as cutscenes como o gameplay em si. A gente vê ali umas finalizações bem brutais que a gente não vai poder mostrar aqui no Game Shark, mas isso foi uma evolução bem significativa em relação ao primeiro jogo, principalmente em termos de animação. Mas e aí, Prandas, você acha que The Last of Us é o melhor game da franquia? Tem a história superior, o gameplay superior? É o seu favorito? Hashtag polêmicas, hein? Olha, demais. Não é o meu favorito, eu ainda prefiro o primeiro The Last of Us. Eu acho a história do 2 mais ousada, mas toda essa parte da violência, da brutalidade, é uma parada que me incomoda um pouco. Eu acho que em alguns momentos acaba sendo um tanto quanto gratuito, e isso desvia muito o foco da história. Eu acho que o primeiro The Last of Us, em termos de narrativa, que, como a gente comentou, é o ponto forte da Naughty Dog, eu sinto que ele funciona melhor. Mas claro, isso não é demérito do The Last of Us Part 2. Em termos de jogabilidade, ele é claramente muito melhor, muito mais variado, mais bem resolvido, mais envolvente. E a história, acho que é isso, acho que ela realmente se joga, né? Ela se propõe a ser muito ousada, a mexer de forma polêmica com personagens muito queridos. Então acho que também tem muitos méritos. Mas no meu coração, o primeiro jogo ainda eu gosto mais. Eu acho que o primeiro jogo me impactou mais, só que aí tem um fator que a gente vai comentar já também,
Eu recebi muitos spoilers do segundo jogo antes do jogo ser lançado, por conta do vazamento que rolou. Passada. Então, assim, eu me emocionei pra caramba ao longo do jogo. Eu adoro a Abby, eu amo ela, eu acho ela inclusive se tornou uma das minhas personagens favoritas, assim, do universo dos games. Olha. E eu preciso falar que toda vez que eu falo Abby, eu lembro da queridíssima Abby Camargo, Verdade. né? Impossível não lembrar. Mas eu gostei muito da história do jogo, eu acho que essa história, sim, conseguiu revolucionar pra mim o gênero de games single players focados em narrativa, justamente por conta dessa divisão de protagonismo que rolou. É sofrido, né, você ter que lidar com isso. Demais. Tem gente que é sofrido do começo ao fim, é uma experiência muito complexa e difícil. Então, pra mim, isso foi impressionante. O gameplay, mantenho a minha opinião em relação ao primeiro jogo. Concordo que o 2 melhora bastante, é muito mais refinado e muito mais gostoso de jogar, mas não é nada wow. Por isso que pra mim não é um jogo 10, por conta do gameplay que não é nada revolucionário. É ótimo, mas não é, meu Deus, fantástico, perfeito. Pra citar alguns pontos de curiosidade aqui do The Last of Us pra gente encerrar essa discussão e seguir pro próximo tópico, o jogo venceu vários prêmios no The Game Awards 2020, inclusive o prêmio de jogo do ano, desbancando games como Animal Crossing New Horizons e Final Fantasy VII Remake. O game também vendeu 4 milhões de cópias na primeira semana, só na primeira semana, e é um dos exclusivos PlayStation de maior sucesso, mantendo a média 93 no Metacritic. Impressionante, né, Prandas? Nossa, sim, muito forte. E num ano que também foi muito forte, né? Você ter aí, entre os indicados a jogo do ano, o Animal Crossing New Horizons e o Final Fantasy VII Remake. Tinha o Hades também, que, pô, é outro jogão. Acho que acaba só dando mais brilho aí pra esse sucesso todo do The Last of Us Part 2. Não era o meu favorito entre os jogos do ano passado, mas eu entendo perfeitamente ele ter levado o prêmio máximo aí. Felipe Goldenberg vai ficar chateadíssimo com a gente quando ver esse Game Shark. Meu Deus. Mas olha, gente, The Last of Us Part 2, ele se envolveu em algumas polêmicas aí durante o desenvolvimento do jogo, no lançamento do jogo e pós-lançamento do jogo também. A primeira delas foi a situação de crunch que rolou na Naughty Dog. Prandas, explica pra galera, por gentileza, o que é crunch? Crunch é basicamente fazer a galera trabalhar demais, muito mais do que deveria, e seja em horas extras, seja por vários dias seguidos. Infelizmente, isso é algo que ainda é muito comum na indústria de games, especialmente quando os jogos estão chegando perto do lançamento, que aí começa a se aproximar, né, o deadline, e aí a galera vê, especialmente a chefia, né, dos estúdios, é que, putz, pra gente conseguir entregar o jogo, a gente vai ter que fazer horas extras, vai ter que trabalhar final de semana, não vai poder dar folga pra galera. Por outro lado, felizmente é um tema que vem sendo muito mais discutido na indústria, e justamente por estar sendo mais exposto, acho que muitos estúdios estão se conscientizando e buscando eliminar completamente, ou pelo menos já começar um trabalho de diminuição do crunch nos estúdios, que o que a gente realmente quer é que isso acabe de vez, que os desenvolvedores de jogos tenham aí condições de trabalho mais aceitáveis, mais humanas, mais dignas, para poderem entregar de boa os joguinhos que a gente tanto gosta. E nesse caso, a Naughty Dog desponta como um exemplo um pouco extremo e também recorrente de crunch na indústria de jogos. Não foi a primeira vez que ela, né, tomou os holofotes por conta de crunch em produção de algum game. Os Uncharted também já, né, foram alvo, né, de reportagens citando as condições de trabalho dentro da Naughty Dog. Com The Last of Us Part 2 não foi diferente. Espero que tenha sido a última vez, que a gente não veja mais isso acontecendo na Naughty Dog e em nenhum outro estúdio, bro. Também espero, foi cirúrgico, Prandas. Outra polêmica sobre o jogo, essa me pegou de jeito, que eu falei antes. Um pouco antes do lançamento de The Last of Us Part 2, vazaram cenas cruciais do game na internet. Sim. E aí é óbvio que quando quando uma coisa cai na internet, muita gente de má fé começa a comentar. E aí, na época, eu tava vendo um tweet aleatório, ou sei lá, não era ligado acho que a nem jogo direito. Tinha lá o comentário, um comentário simples, tinha, sei lá, menos de 10 palavras,
que davam os principais spoilers do jogo. Ah, é triste, assim. Fiquei bem chateada. É triste. É lamentável, logo de cara, o fato de ter acontecido esse vazamento, né? E é algo que a gente vê acontecendo não só com games, mas também com filmes, com séries. É até engraçado que nos últimos tempos acaba virando notícia quando algo não vaza, né? Quando o spoiler não vem a público e conseguem aprontar alguma surpresa, seja num filme, seja numa série. A gente viu a Disney conseguindo aprontar isso bastante nos últimos tempos. E acho que no caso do Last of Us Part 2, Bru, a situação ainda piorou por conta dessas briguinhas bobas que a gente vê na internet, né? A chamada Console Wars. Galera que, enfim, só quer provocar um ou outro, parece uma briga de torcida de futebol, algo completamente sem sentido, anacrônico, que não leva a lugar nenhum, não ajuda ninguém, não traz alegria pra ninguém, pelo contrário, só chateia as pessoas. Last of Us Part 2 acabou virando aí combustível pra um pouco mais dessas brigas, estragando algumas surpresas pra muitas pessoas, né? E esse lance da briga de comunidades na internet também afetou o lançamento do jogo, o pós-lançamento, justamente porque jogadores, em sua grande maioria homens, atacaram desenvolvedores, artistas, dubladores do elenco original de The Last of Us Part 2, justamente por conta de todos os temas que o jogo aborda, o relacionamento que a Ellie tem com a Dina, e a Abby, que é aí uma das novas personagens, que ela tem um corpo físico, ela tem os braços bem malhados e tal, e aí teve gente que foi atacar a Laura Bailey, que é a dubladora da Abby na voz original em inglês, foram atacar a dubladora, a atriz, por conta da aparência física da personagem, que inclusive é maravilhosa. Gente, 2021 e isso ainda acontece. Complicado. Bom, essa foi a nossa discussão sobre The Last of Us Parte 2. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre a série de The Last of Us e o que a gente espera do futuro da franquia nos games.